seja for, só pra ver você jogar com o coração e muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. Um sábado de trabalho na Toca da Raposa 2, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Garotos do Sub-20 sendo observados pelo técnico Paulo Pessolano. O treinamento, ele acontece na manhã deste sábado na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro já oficializou o lateral direito, que já vinha treinando já na Toca. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Tem novo gestor também para as categorias de base. E daqui a pouco vamos tentar explicar a questão do transfer ban. Tudo que você posta, a pergunta é: e o transfer ban? E o transfer ban? Vou trazer detalhes sobre isso na sequência. O Cruzeiro segue treinando hoje a garotada da base presente na Toca da Raposa 2, o Paulo Pessolano observando essa turma, e o treinamento não acabou, ainda segue na Toca. Daqui a pouco e ao longo da nossa programação vamos trazer outras informações. Hoje o Cruzeiro oficializou a contratação do lateral direito Gabriel Dias, que já vem fazendo trabalhos. O Gabriel, ele esteve por último no Ceará, só que no Ceará ele terminou o ano tratando uma lesão pequena no joelho, então chegou abaixo fisicamente e vinha fazendo alguns treinos na Toca. Hoje foi oficializado como lateral direito do Cruzeiro, Gabriel Dias, 27 anos. E o Cruzeiro também oficializou hoje o nome do gestor para a categoria de base. O Cruzeiro postou mais cedo Roberto Braga. Ele trabalhou no Bahia, na Ferroviária e por último esteve no Guangzhou Evergrande da China. Ele é formado em Educação Física e tem mestrado em Ciência da Motricidade. Estudou na Universidade do Porto. Roberto Braga já está em Belo Horizonte e dentro daquilo que a gente falou, ele será o gestor da categoria de base e sempre respondendo ao diretor executivo de futebol do Cruzeiro, neste departamento de futebol integrado, que é o Pedro Martins. Então, Roberto Braga, até conversei com o setorista da Ferroviária, o Rafael Zocco, e ele me falava que por lá foi muito importante na base da Ferroviária. A Ferroviária tem uma ótima categoria de base, está sempre chegando nos campeonatos estaduais, em várias categorias, e o Roberto Braga trabalhou lá, conheceu o Pedro Martins, inclusive na Ferroviária, depois seguiu a vida, trabalhou no Bahia e também no Guangzhou Evergrande. Agora vamos lá, sobre a questão do transfer ban. Todo mundo perguntando, Cruzeiro não vai conseguir pagar o transfer ban? E a expectativa é de que na segunda o Cruzeiro resolva esta situação. O que precisa acontecer? O torcedor, ele vai se recordar que em outro transfer ban que o Cruzeiro teve, o Cruzeiro fez o pagamento e demorou muito o processo para liberar o clube a voltar a registrar os atletas. Então, não é uma negociação simples de acontecer e também pelos valores, mas repito, ainda tem tempo do Cruzeiro pagar na segunda-feira e registrar os atletas até às 19 horas de terça-feira, que é quando se encerra o BID. O regulamento da Federação Mineira de Futebol diz o seguinte: os atletas precisam estar registrados até o último dia útil antes da partida. Então, 7 horas da noite de terça-feira é o prazo que o Cruzeiro tem. E as negociações vêm acontecendo com os clubes que o Cruzeiro deve para que finalmente o Cruzeiro se livre do transfer ban. Então vai ter que ser um trabalho de muita agilidade do departamento de registro da equipe do Cruzeiro, juntamente aí com a Federação Mineira de Futebol e também com a CBF, mas repito, a expectativa é de que o Cruzeiro fique livre desse transfer ban, até para colocar todo mundo à disposição do técnico Paulo Pessolano, já na estreia na quarta-feira diante da equipe da URT, o jogo seguindo marcado para o Independência, a partida às 5 horas da tarde. Então, vamos seguir acompanhando. Claro que no final de semana não vai acontecer nada, hoje e amanhã, mas a expectativa, repito, Edu Panzi, é que na segunda-feira tudo se resolva e o Pessolano possa ter aí os reforços à disposição para quarta-feira contra a equipe da URT. Panzi.
Ô Samuel, é uma negociação que envolve muita grana, né? São valores muito altos e a gente hoje fala grana Cruzeiro... e parte burocrática também, SAF, associação, os clubes, não é fácil. Exatamente, a gente está falando de um Cruzeiro empresa agora, né? Então há um cuidado muito grande com o dinheiro dessa empresa. Algo que nunca houve, pelo menos na última década, algo que não havia era cuidado com o dinheiro do Cruzeiro. Hoje há um cuidado muito grande com o dinheiro da empresa, da SAF. E, Samuel, sinceramente, ainda que o Cruzeiro tem que sacrificar ali as 3 primeiras rodadas, para quem sabe conseguir um bom desconto, uma boa negociação, que se sacrifique. Se não der para registrar jogadores para a primeira rodada, joga com o que tem, vai lá e registra para a segunda, se não der para a segunda, para a terceira. Com toda a sinceridade, acho que a importância que é dada ao dinheiro nesse momento ela é muito grande. E eu repito, campeonato estadual, se tiver que sacrificar nas primeiras rodadas em prol de uma boa negociação para o clube financeira, acho que vale a pena. Pois é. Ô Emerson Romano, eu falei aqui do Gabriel Dias, reforço contratado, oficializado, 27 anos. Você acompanhou bem aí o Gabriel Dias nessa época de América e chegou a vê-lo atuar. O que você pode falar sobre o jogador, Romano? Olha, Samuel, eu acho um jogador muito inteligente, um jogador que tem ali a força física e a velocidade. Então, assim, é um lateral que todo mundo fala, lateral de força, que chega com muita presença lá na frente. Acho que vai ser um jogador que vai ser fundamental nesse esquema que o Pessolano está montando, porque é um jogador que consegue ler bem, fazer bem a leitura do jogo, e isso é muito importante. O treinador hoje é apaixonado com um jogador que sabe fazer a leitura do jogo, né? Sabe entender o momento do jogo. Então acho que o Cruzeiro foi bem cirúrgico quando foi buscar o Gabriel, porque você hoje, para poder montar um time, e principalmente no caso do Cruzeiro tá remontando, né, esse time, acho interessante demais buscar um tipo de jogador assim. Eu tô com muita expectativa com esse jogador, viu, Samuel? Temos uma entrevista muito legal do goleiro Rafael Cabral e ele está aqui no Rádio Esportes, primeiro falando sobre esta chegada ao Cruzeiro para substituir o Fábio, o maior goleiro, ou um dos melhores jogadores da história do Cruzeiro. Aí é a opinião de cada um, mas é um grande ídolo e o Rafael Cabral chega com essa missão. Vamos ouvir. Com toda sinceridade, a história do Fábio ela é insubstituível no clube. Para o coração do torcedor cruzeirense, ele é insubstituível. E eu não tenho essa pretensão de substituí-lo. Eu venho aqui para construir a minha história. Eu venho aqui com 0 história, mas eu venho aqui com muita vontade, com muita determinação para escrever o meu nome na história do clube. Eu não encaro como uma substituição e sim como uma sucessão, porque ele é insubstituível, ele é um cara que todo mundo admira, outros atletas admiram, torcedores de outros clubes admiram, e eu sou um deles. Eu sou fã do Fábio e para mim é uma honra ser escolhido pelo Cruzeiro para jogar após ele, e eu encaro isso como uma honra mesmo de poder dar seguimento ao trabalho excepcional que ele fez. Eu não estou vindo aqui para substituir a história de ninguém, a história dele é inacreditável, é linda, e eu venho aqui realmente para construir a minha história. Assim como ele também não substituiu a história de outros goleiros que passaram por aqui, né? Como Gomes, que ganhou a Tríplice Coroa, Dida, Raul Plasma, Paulo César Borges, que ganhou 7 títulos aqui. Então, vários goleiros que passaram por aqui. Então, eu venho aqui para construir a minha história com muita humildade, com muito trabalho e com muita vontade. Rafael Cabral também foi questionado se existe pressão para esse momento, já que ele substitui aqui no Cruzeiro, ou vai ser aí o sucessor do goleiro Fábio. Eu não encaro com pressão, cara. Eu sinto 0 de pressão, não pela grandeza do Fábio, porque como eu disse, o cara ele é uma referência. Eu fui uma vez convocado para a seleção brasileira com ele e eu estava muito feliz em conhecê-lo pessoalmente. Ele acabou se lesionando e não foi uma tristeza para mim. Mantive contato com ele, conversei com ele há poucos dias atrás. É um cara que eu admiro muito, encaro como oportunidade, como prazer, como honra de vestir a camisa de um clube como o Cruzeiro.
Cruzeiro de eu não vou conquistar a confiança dos torcedores ou construir a minha história no clube diante de um microfone, falando na imprensa ou dando entrevista. Vai ser com muito treino, com muito trabalho, porque eu acredito muito que a torcida do Cruzeiro vai ser o diferencial esse ano. Eu acho que a energia tem que vir de dentro para fora, igual aqui eu tô conversando com vocês, eu tô falando aquilo que tá no meu coração para fora. Gente, dentro de campo nós vamos transmitir algo para vocês que vai fazer com que vocês acreditem na gente. E a pressão para mim ela é positiva. Eu acho que todos os momentos na minha vida, se você analisar a minha história, eu como goleiro, eu sempre tive que substituir alguém, eu sempre tive que jogar depois de alguém. Quando eu comecei a jogar no Santos, falava muito do Fábio Costa e acabei sendo um dos goleiros mais vitoriosos na história do Santos. Quando eu fui também para o Napoli, eu estava para substituir o De Santis, que era um ídolo lá, um goleiro italiano que tinha muita moral, e eu fui lá para construir a minha história. E até o ano passado eu tinha sido o último goleiro a ser campeão lá, né, da Supercopa. Igual quando eu cheguei no Reading, a mesma coisa, o goleiro da seleção argentina hoje falaram, vai ser difícil substituí-lo, e eu acabei ganhando de o melhor jogador da temporada do clube. Eu quero construir a minha história, com muito trabalho, com muita dedicação. Também acredito que a pressão te mantém humilde, te mantém trabalhador, te mantém com os pés no chão, e te mantém dependente de Deus e te faz sonhar, velho. Então, basicamente é isso. Rafael Cabral também comentou sobre a evolução que ele teve trabalhando no futebol europeu e como isso pode ajudar naquela característica que gosta o Paulo Pessolano, o jogo com os pés. Eu jogo futebol porque eu amo, cara. Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, sabe? A Bíblia fala que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer de todo o nosso coração, para Deus e não para homens. E eu não vim pro Brasil para encerrar a carreira. Eu tenho 31 anos e, primeiro, eu fui escolhido pelo Cruzeiro, isso para mim é uma honra. E depois eu escolhi vir para cá. Eu não vim para o Brasil porque eu não tinha proposta da Europa. Eu tinha proposta da Série A do Brasil também. Eu vim para cá por paixão, vim para cá pelo desafio, eu vim para cá pela grandeza do clube. A gente está falando de um clube de 101 anos de história que se eu for numerar os títulos que ganhou aqui, eu vou ficar até amanhã. Um clube que foi o clube brasileiro, considerado o maior clube brasileiro do século XX. Então, eu conheço o Cruzeiro, eu já joguei várias vezes contra o Cruzeiro, já tomei muita bolada do Cruzeiro, já fui muito xingado pela torcida do Cruzeiro, eu sei o quão difícil é jogar contra, então eu venho pelo desafio, eu venho pela paixão, eu venho por aquilo que me motiva, que é por isso que eu jogo bola até hoje. Obviamente, essa aí ele falando sobre outras propostas que recebeu, eu antecipei aqui a pergunta. Agora sim, falando da evolução do jogo com os pés, característica que gosta o técnico Paulo Pessolano. Cara, eu evolui demais, né? Eu saí do Brasil muito novo, com 23 anos, conhecia somente a escola de goleiro brasileira e eu tive a oportunidade de trabalhar com um treinador de goleiro espanhol, português, inglês, italiano, claro. Então, eu evolui muito, eu sou um cara muito aberto, assim, eu acho que eu aprendi na minha vida que se a gente para de aprender, a gente esquece do que a gente aprendeu. Então, eu me sinto um goleiro muito mais completo. Em relação a esse jogo com os pés, é algo que eu me sinto muito à vontade. Tenho treinado muito, trabalhado muito. E eu venho aqui para aprender, para contribuir, para dar o meu melhor e poder ajudar da melhor maneira possível. E essa experiência na Europa, para mim, foi fantástica. E para fechar, Rafael Cabral falou sobre por que não jogou tanto no Reading na última temporada. Eu estava jogando, né? Joguei os últimos 2 anos, comecei essa temporada. O nosso clube estava com muitos problemas e nós começamos a temporada não muito bem. Mas eu estava fazendo meu trabalho, tudo, e tive uma lesão na mão. E fiquei um jogo fora, o time ganhou, o treinador me chamou e falou: Rafa, eu quero dar continuidade no goleiro para que ele jogue, porque você tem contrato até o final do ano. O clube já tinha recebido várias sondagens de outros clubes, então eles sabiam que a possibilidade de eu sair em janeiro era real e era grande, até por uma vontade minha. Eles não queriam que eu saísse, foi algo que eu pedi. Me sinto muito privilegiado, velho, porque por todos os lugares que eu passei, eu sempre saí pela porta da frente e com muita conversa, com muita sinceridade, olho nos olhos, eu expressei a eles que o desejo meu era viver um novo desafio, era trocar de clube. E o goleiro que começou a jogar muito bem, e eu trabalhando, fiz o meu trabalho, e eu estou muito bem fisicamente, estou bem, estava trabalhando normalmente, tive a oportunidade de jogar. Agora, antes de eu sair, eles queriam me voltar, né, pro time, mas era uma decisão que eu já tinha tomado, né? Sou muito grato pelo Reading, por tudo que eu vivi naquele lugar, e sem criticar o ambiente ou sem criticar nada, eu
eu senti que essa seria uma temporada de apenas jogos, sabe? E eu não vivo para apenas jogos, eu quero viver coisas grandes, eu quero brigar por coisas grandes. E esse foi o motivo de eu ter saído, e esse foi o motivo de eu ter aceitado o Cruzeiro, porque eu quero ser protagonista num clube protagonista, junto com todos os meus companheiros, óbvio. Então, basicamente é isso. Muito bem. Tá aí, então, a entrevista do goleiro Rafael Cabral, que chega para essa missão aqui no Cruzeiro e já está treinando normalmente, já foi anunciado. O que dizer sobre as palavras do Rafael Cabral, Panzi? Personalidade. Acho que o Cruzeiro foi buscar um goleiro, além da experiência, da vivência, com personalidade, porque ele chega para substituir um cara que tinha muita personalidade, muita experiência, uma história maravilhosa no clube. E aí, teoricamente, é uma escolha muito certeira do Cruzeiro e muito criativa. Já falei isso aqui algumas vezes, só que a entrevista trouxe uma característica a mais, que é essa personalidade que o Rafael demonstrou fora de campo. Porque dentro de campo a gente já sabe que ele tem, principalmente quando ele jogou aqui no Brasil, quando foi campeão com a camisa do Santos, quando substituiu um goleiro que tinha história no clube, que era experiente também, agora retorna ao futebol brasileiro com muita responsabilidade, com muita pressão, apesar dele ter dito que não sente essa pressão, e isso é bom, mas ela vai ter, e ela vai ser muito pesada, não só no caso específico dele, Rafael, por substituir o Fábio, mas principalmente na atual realidade do Cruzeiro. Mais uma disputa de Série B, mais um ano que se inicia com essa responsabilidade e a pressão vem junto. Então, foi uma entrevista, Samuel, de extrema personalidade e é um grande início, ainda que fora de campo, mas chamou a atenção, que entrevista legal a do Rafael. Pois é, o Emerson Romano, quando a Itatiaia trouxe a informação em primeira mão sobre o Rafael, o Ademir Quintino, que você conhece bem, cobre o Santos lá, muito bom setorista do Peixe, e ele me falava, se o Cruzeiro acertar realmente com o Rafael, vai levar, além de ser um bom goleiro, vai levar uma grande pessoa, de muita personalidade, de liderança, e pelo menos na entrevista, que foi fora da casinha, Romano, ele mostra isso, e agora é confirmar o trabalho, confirmar tudo isso que ele disse na prática, no campo, Romano. E te digo mais, Samuel, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Humildade. Foi humilde em reconhecer os grandes goleiros que passaram pelo Cruzeiro, que vestiram a camisa do Cruzeiro, mas ele quer escrever a própria história a partir de agora no Clube Celeste. E absolutamente antenado, né? Muito, muito ligado. O cara tá por dentro de tudo. Com a história. Fala fácil, fala muito bem, muito legal. E outra coisa que ele disse, né? A gana dele em querer ganhar. Ele disse o seguinte, ó, quero ser protagonista junto com os meus companheiros. Isso é importante, porque isso está mudando, inclusive, em jogadores que atuam lá fora e vêm atuar no Brasil. A maioria dos jogadores no passado, até recente, vinham para encerrar a carreira. Ah, qualquer coisa que eu fizer aqui tá bom. Agora não. Chega com gana, com o pensamento realmente de escrever uma história no futebol brasileiro. Isso é muito importante. Uma entrevista muito esclarecedora, uma entrevista muito interessante, muito boa mesmo, do Rafael Cabral. Samuel. Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. O treinamento só sendo finalizado agora na Toca da Raposa 2. Jogadores do Sub-20 sendo observados pelo técnico uruguaio Paulo Pessolano. O Cruzeiro que estreia no Campeonato Estadual na quarta-feira. Jogo marcado para 5 da tarde no Independência, diante da URT. E há pouco, um protesto de torcedores na porta da Federação Mineira de Futebol. Eles espalharam faixas contra a Federação Mineira de Futebol. Também tem milho na porta da Federação Mineira. Os torcedores do Cruzeiro na bronca contra a entidade pelos horários que foram colocados para os jogos do Cruzeiro no Campeonato Estadual. E a expectativa para o início da semana é de resolução, finalmente, quem sabe, do Transfer Ban. Show de bola. Cruzeiro, vamos, vamos Cruzeiro, vamos a ganhar.
aonde você for, só pra ver você jogar.